Oiê! Recentemente eu fiz um vídeo reproduzindo a maquiagem assinatura da Nina Park e fez um sucesso. Vocês gostaram tanto que deixaram nos comentários para isso se tornar um quadro fixo aqui no perfil. Então, trazendo maquiadores super renomados, destrinchando as suas técnicas e ensinando as maquiagens assinaturas de cada um. Então, bem-vindos ao Dossiê Maquiadores. Não tem um nome definido ainda, vocês podem deixar aqui nos comentários alguma sugestão. E o escolhido da vez, como vocês viram na thumb, é o Patrick Ta. Hoje eu vou tentar prender o meu cabelo mais aesthetic pra gente começar a maquiagem. Vocês sabem que eu não sou muito adepta das presilhas, prefiro uma tiara, mas ela marca tanto o cabelo que hoje eu vou dar uma segunda chance. E vocês já sabem o esquema, a gente vai se maquiando, conversando e contextualizando um pouco de tudo. Assim como ele defende que uma boa preparação de pele dispensa qualquer tipo de primer e ele gosta de hidratantes pesados, sabe? De ter uma hidratação carregada para receber tudo que vem em cima dela. Inclusive, ele chama isso de expensive skin, uma pele com aspecto luxuoso que vem com essa luminância de dentro para fora. Para isso, eu vou escolher o Ceramide Skin Repair da Creamy, que tem essa proposta reparadora, é um creme bem denso e deixa esse aspecto luminoso, que é exatamente o que a gente procura. Eu acho que essa vai ser a make mais a minha cara, a gente tem muitas coisas parecidas, muitos gostos semelhantes, mas temos uma quebra de padrão logo no início. Ele começa pelos olhos e pela sobrancelha. Eu sei que começar pela sobrancelha é o recomendado, mas eu não consigo. De jeito... minha luz tá virada pra lá. Eu sei que é o recomendado, fica ainda mais fácil, mas eu não sinto que eu tenho habilidade suficiente, eu acho que eu vou estragar tudo. Então, segura aqui na minha mão, torce esses dedinhos que a gente vai começar pela sobrancelha. Ele raramente preenche, ele já vem com um gel, é a primeira coisa que ele faz. E como ele costuma ter esse efeito mais laminado, eu vou usar a cera de sobrancelhas da Ruby Rose com a Natalia Beauty. É mais pegajosinha e ela vai deixar com esse efeito Brown Lamination. Eu vou bagunçar tudo, e ele também faz isso, bagunça um lado, não arruma e vem pro outro. Ele diz que esses 30 segundinhos que tu deixa entre um e outro ajudam a aderir melhor. Eu concordo. Agora a gente penteia. As sobrancelhas podem ficar assim, mas ele gosta de um efeito mais laminado, então ele vem com o cantinho do pincel dele e acaba grudando na pele. Eu acho que pra mim já passou esse tempo, não acho que combine tanto, mas dá um efeito bonito, é só saber fazer. Vou dar um ajuste aqui onde ficou meio estranho. Vocês sabiam que o Patrick Ta, ele é norte-americano, né? E tem origem vietnamita. Ele é conhecido por ser o maquiador da era Instagram. Ele foi o primeiro a trazer esses resultados ali nas redes sociais, mostrar tutorial, criar um canal no YouTube. Nesse quesito, maquiagem de luxo, de red carpet, festivais, etc. Ele normalmente não faz nenhum tipo de preenchimento. Quando ele faz é com aquelas canetinhas delineadoras para sobrancelha bem finas. Eu não tenho e também não tô vendo necessidade. Mas pode fazer isso ou preencher da forma que tu gostar. Depois ele vem com um corretivo, esse aqui é da Bellas Garden, delimitando aqui a sobrancelha, não como a gente fazia lá em 2015 e 2016, mas preparando a pálpebra, e eu acho que isso que ajuda a gente não fazer bagunça depois. Então vou aplicar um pouquinho aqui, e aí com o meu pincel eu vou delimitar em cima também com o que ficar de sujeirinho aqui embaixo. Vou usar um língua de gato, esse aqui é da Macrylan 04, vou começar espalhando aqui na pálpebra. E aqui a gente vai cuidar para fazer um desenho, ó. A grande musa inspiradora que toma conta do perfil do Patrick é a Gigi Hadid. Tem muitos posts dela lá, ela costuma fazer bastante makes com ele. A sua irmã também, né, Bella Hadid. E aqui do Brasil ele já maquiou Marina Rui Barbosa, Anitta, Olivia Nunes, Francine Elk e a nossa querida Adriana Lima. Eu acho até interessante a gente começar pelos olhos, porque o Patrick diz que os olhos são coadjuvantes, ele gosta de destacar muito a pele, vocês vão ver que a gente vai ficar muito tempo trabalhando na preparação de pele e na boca. Na boca ele também tem algumas técnicas específicas um tanto diferentes, não é algo que eu tô acostumada a ver. Então aqui vai ser bem rapidinho. Primeiro passo, sombra líquida, nós temos a nossa Maioral aqui, de Bruna Tavares. Esse aqui é o BT Velvet na cor Toffee, da edição da Hello Kitty, o tanto que é cheiroso isso aqui, e ele sempre opta por tons rosados ou terrosos nos olhos, é um padrão. Apliquei belamente, e eu vou vir com esse pincel da Dye Makeup, é o 0133, espalhando por toda a pálpebra. Isso aqui vai servir como base e como primer.
tendo essa sombra de transição pra gente demarcar o côncavo, mas também ajudando a sombra em pó a pigmentar melhor em cima. E eu disse que vocês vão ver muitas semelhanças com os meus outros tutoriais aqui, mas ele gosta de aplicar trazendo pra fora e alongando o olhar. A gente tá fazendo uma sujeirinha aqui depois que vai ser limpada com a base, não se preocupe. Essa foi a primeira sombra, agora a gente vai selar tudo com em pó e eu acho que a gente pode ir pra esse tom rosado, que é uma coisa que eu não costumo usar muito. Como estamos aqui pra experimentar, não é mesmo? A ideia aqui é realmente sair da zona de conforto. Eu vou usar o mesmo pincel da sombra em creme com essa paleta da Kiko Milano e pegar esse tom aqui, que ele é uma mistura de terracota com rosé, pra gente selar o que foi feito aqui e começar o nosso jogo de degradê, tá? Ele costuma aplicar na pálpebra toda, enfatizando o cantinho externo, ó, e trazendo só a sobrinha do pincel pra dentro, selando tudo isso. Ele chama esse visual dele de Old Hollywood, que tem esse efeito mais polido, mais glamouroso, luxuoso e principalmente muito fotogênico. Eu sempre digo que a gente precisa ter um pincel limpo e os meus pincéis recém foram lavados, coisa mais boa. Esse aqui é de bazar, ele não tem nome, não tem nada. Ele é assim, bem fofão e a gente vai usar para esfumar tudo agora, tirando algumas marcações. Vou pegar um pincel mais fofo, mas pequeno de detalhe, esse é da Nina Secrets, e uma sombra tipo meu tom de pele. Pode ser o seu pó também. E eu vou limpar um pouco aqui embaixo da sobrancelha, selando aquele corretivo e ajudando nesse processo de transição. Uma sombra na outra, difundir as bordinhas, deixar esse efeito mais polido. Agora, da paleta da Nina Secrets, essa aqui é a verde, eu vou vir com um marrom bem chocolatudo e um pincel mais de detalhe. Esse aqui é da Rica e não tem numeração, mas ele é pequenininho. Eu vou chuchar um pouquinho, tirar o excesso, e eu já ensinei isso em outro vídeo. A gente vai fazer uma linha diagonal aqui da extremidade dos cílios, subindo pra cima. Sobe pouco, porque a gente vai vir com outro pincel pra esfumar. Eu vi algumas maquiagens dele com delineado, mas normalmente ele faz esse efeito aqui, ou aquele delineado esfumadinho com sombra mesmo. Eu volto com aquele pincel que a gente aplicou as duas primeiras sombras e esfumo isso tudo. Se precisar, volta com aquele pincel coringa e esfuma de novo. Ele sempre usa ombrilho e percebendo, e depois vendo nos vídeos dele ele ensinar essa técnica, ele aplica só no centro da pálpebra, ao invés de vir desde aqui do cantinho interno até o meinho. Ele aplica só aqui para fazer um efeito halo, que é o ponto de luz que eu já ensinei em alguns vídeos anteriores. Para esse efeito eu vou usar uma sombra cintilante, essa aqui é rosa, um rosa antigo. Vou vir com o dedo mesmo, tá? Eu adoro aplicar sombras cintilantes e com brilho com o dedo. E vou aplicar aqui no meio, dando batidinhas e já esfumando um pouquinho para os laterais. Um efeito bem sutil, né? E o dedo pigmenta muito mais, eu gosto. Agora, pro glitter, eu vou vir com a paleta de sombras de 30 cores da Catherine Hill, escolhendo um tom champanhe, tipo esse aqui. Com os dedinhos mesmo, eu aplico no centro, dando batidinhas. Senti que faltou brilho, eu vou vir com essa sombra da Ruby Kisses. É Diamond Pop, e essa cor é a Rose Shine, e vou colocar um pouquinho aqui, ó, porque eu senti falta de um glitter mesmo. Acho que eu devia ter colocado essa desde o início. Trouxe mais efeito, né? Volto com aquela mesma sombra, com o nosso pincel do mais escuro, mesmo sujinho, e vou colocar aqui embaixo. Esfumando de leve, tá? Pode até deixar um pouco mais marcado, que a base vai tirar um pouco disso. E no momento estamos parecendo doentes. Eu vi vídeos antigos de masterclasses dele ensinando underpainting, mas eu vi recentemente que ele tem gostado de aplicar a base primeiro. Como eu já tenho alguns vídeos usando essa técnica aqui, a gente vai fazer diferente, então vamos testar essa técnica nova. Uma boa pele digna de Hollywood precisa de uma ótima base. Essa aqui é da House Lab, a minha é a 0,70. Vou aplicar no dorso da minha mão. Essa base ela é muito elástica, ela estica muito bem, rende bastante. E com o meu pincel multifuncional da Nina, eu vou dando batidinhas aqui para entrar bastante produto nas cerdas. E ele aplica primeiro concentrando no centro do rosto, que é onde a gente precisa mais de cobertura. Então, para isso, ele dá batidinhas. Quando a gente bate, ele diz que a gente consegue uma cobertura maior. E depois que o centro está bem construído, ele faz movimentos de vai e volta para arrastar essa base e deixar um efeito mais natural. Não esquece do pescocito. E aí você aproveita o pincel agora para dar uma marcação mais bonita aqui nos olhos.
tirar um pouco do excesso. Se precisar, é só voltar com um pincel menor. O olho tá parecendo esquisito, mas é porque a gente não tá com máscara de cílios. Segura o teu ciricutico. Chegamos na parte mais complexa, que é bronzer e blush. Ele demora horas nisso e faz construção acima de construção. Começando pelo contorno, ele escolhe sempre um tom frio para iniciar um creme e ele faz essas camadas justamente para ter maior durabilidade. Ele gosta de um contorno nem tão frio, nem tão quente, mais pro neutro, só que ainda assim puxado pro frio. Para isso eu vou usar o Fenty Skin, que é na cor Amber, e ele tem um pincel que eu não tenho, mas a gente tem gambiarras pra tudo, meu amor. O pincel que ele usa é tipo vassourinha, eu não tenho. Vou usar esse aqui, que é o Blush Brush, bem fofo, e eu vou usar uma presilha de cabelo. Um prendedor assim, ó, esmagando bem e abrindo como se fosse um leque, ó. Fica dessa forma. Fica bem parecido, se tu olhar os vídeos tu vai entender. Vou colocar aqui. E ele diz que não tem fórmula fixa para fazer o contorno do rosto. Ele olha e vai entendendo onde ressalta a luz e aonde projeta a sombra. Então é isso que eu vou fazer. Eu sei que aqui no meu maxilar é um pouquinho mais fundo. Eu vou esfumando. A gente tem que esfumar bastante. E aqui na testa, ele não gosta de aplicar na testa inteira. Ele aplica em diagonal. Eu tenho testado fazer assim. Tenho gostado bastante. Acho que é mais natural. Vai aplicando. Depois a gente vai suavizar tudo isso com uma outra técnica dele. A ideia aqui é devolver a sombra que a nossa base tirou do rosto, deixar com um aspecto mais natural. Tá se caindo tudo. E antes da gente dar acabamento, eu venho com o pincel no contorno do nariz. Gosto muito pra isso do 02 da Mascavo, que tem esse cantinho aqui, que é muito parecido com o que ele usou em vídeo, e ele tem na marca dele. Truque, tá? Ele sempre vem do início da sobrancelha até a pontinha do nariz, deixando o centro bem limpo e empinando um pouco a pontinha do nariz. Ele gosta de vir com aquele pincel sujo de base, sem aplicar mais produto, limpando as bordinhas, e principalmente aqui, ó, onde costuma unir ou expandir um pouco mais o produto, ele dá uma varrida para deixar mais marcado. A ideia é repetir o que muitos maquiadores falam, né? Que não consiga ver aonde começa, onde termina, ter essa pele bem natural. O blush, ele usa 2 tons, um rosa mais nude, mais amarronzado. O que eu tenho mais próximo é o Freckle da Rhode. Ele poderia ser um pouco mais amarronzado. Mas a gente trabalha com o que a gente tem. Eu vou usar o outro pincel multifuncional da Nina, que eu tenho só pra blush, e vou aplicar aqui no alto da maçã. Isso pra mim é muito diferente, tá? E vou trazer um tiquinho pra cá, mas eu não vou trazer até aqui fora, como eu normalmente faço. Ele diz que isso dá um efeito de pele mais volumosa, tipo de adolescente, sabe? Que tem a maçãzinha mais gordinha. É isso que ele quer trazer, deixar a pele mais jovial. E não precisa aplicar muito, não. Ele faz 3 camadas de blush. É bom você comedida nisso. Então, colocamos só aqui. Dá um sorrisinho que fica mais fácil, ó. Bem nesse levantadinho da maçã. Dependendo da make, se a pessoa tá um pouco mais bronzeada, ele traz tudo até o nariz, pra ter esse efeito de queimadinho de sol. E, como ele gosta de um queimadinho do sol, no topo do nariz também. Parou por aí, não parou por aí. Ele vem com blush rosa, tipo baby pink. Esse é o Peony da Mascavo. Com o mesmo pincel para ajudar nessa transição, ele aplica aqui embaixo do olho. Em cima do nosso blush e trazendo aqui para debaixo da olheira. E pode até aplicar um pouco mais aqui, porque depois o corretivo vai ajudar a remover isso. E essa é uma técnica muito famosa dele. Bem estranha também. Mas ele acha que isso ajuda a neutralizar as olheiras, né? O tom de rosa ajuda realmente. A gente vê corretivos coloridos com essa proposta. E depois ele se mescla e dá esse rosinha baby pink bem natural. O corretivo você poderia vir com um corretor de cor rosa aqui embaixo. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho necessidade, mas se tu precisar de cobertura, de correção de cor é interessante que faça com um corretor colorido, ou um tom bem parecido com o da tua pele, ou um pouquinho mais escuro para neutralizar, porque se a gente vier com um corretivo mais claro, vai acinzentar. Eu vou escolher o Studio Fix da MAC, porque ele é bem fininho, a minha cor é NC10, a gente aplica um pouquinho aqui nas áreas que a gente quer iluminar, que ele tem esse centro do rosto bem claro. Vou corrigir algumas espinhas. E espalho com um corretivo, esse aqui é o Deluxe Crease Brush, da Real Techniques, dando batidinhas e já misturando com esse blush de baixo. Viu que a sombra tava estranha antes aqui, né? Parecia que eu tava doente, mas com tanto de produto que a gente aplicou, já melhorou. Ó, e o blush ficou mais natural.
Viram que ele espalha aqui dentro e com o restinho ele já alonga aqui, que isso vai também fazer um efeito lift. Esse corretivo, ele é sensacional. Parece que não vai dar nada de cobertura, mas ele é um escândalo. E ele não vinca em nenhuma linhazinha de expressão, é bizarro. Tudo que a gente fez em creme, a gente vai refazer em pó, justamente para ter essa questão de durabilidade. Pra gente casar com essa estética rosinha, eu vou usar o pó rosa da Huda. Esse aqui é a Cherry Peach, que vem 2 cores. Mas tu pode usar qualquer pozinho rosa que tu tiver. O da Karen Baquinha é muito bom, ele dá essa iluminada, justamente esse efeito de bonequinha que ele gosta. O pó, ele aplica só na zona T, então xuxa bastante o pincelzinho aqui, tira o excesso. E vem na área dos olhos, no nariz e trazendo aqui, ó, onde a gente tem bastante poros aparentes, porque o pó ajuda a tirar essa textura. No bigode, veio pó. Queixo, pode até trazer um pouco aqui pro maxilar e na testa num geral. Ele é adepto de uma pele bem matificada, mas com um brilho nos lugares certos. E ele não usa iluminador. Já vou te mostrar como ele faz para ter esse iluminado bonito. Na mesma ordem e seguindo quase a mesma lógica, ele vem com um bronzer contorno. Vou usar o Hoola da Benefit. E para isso ele usa um pincel fofão. Vou tirar a presilha, aplico aqui. E como esse produto é mais suave, eu não preciso me preocupar de marcar. Vocês vão ver que o contorno dele é muito suave, mas tem um truque que pega, tá? Esse truque eu achei muito bom. Vou aplicando nos mesmos lugares. E agora ele pega um pincel menorzinho, eu vou usar o 04 da Mascavo, ele é bem pequenininho, para contorno também eu adoro. O mesmo prendedorzinho para transformar ele em leque. E um contorno mais escuro, esse sim precisa ser bem acinzentado, o que eu tenho mais próximo é o Taupe Chic da Bruna Tavares. E esse aqui tem que cuidar, tá? Porque ele é muito pigmentado, então eu vou colocar aqui, tirar um pouco do excesso na mão. E ele faz aqui, ó, uma marcaçãozinha de nada, mas que dá muito efeito. Pra deixar assim, ó, pele bem esticadinha, bem contornada. Esse eu fiquei chocada, tá? Vou aderir com certeza. Eu acho que eu preciso de um pincel melhor. Esse aqui, com essa gambiarra, dá certo, mas fica escapando. Se precisar, volta com o grandão e dá mais uma esfumada. Pro blush, procuro uma cor semelhante à primeira e à segunda. Vou usar a paleta Roseberry da Huda Beauty, neste tomzinho aqui. Vou usar um pincel pequeno, esse aqui é pincel para blush da Panvel. Dou o sorrisinho e aplico na maçãzinha do rosto. No topo do nariz, com o mesmo pincel a gente vem com o Baby Pink, também da Huda Beauty. Esse aqui é na paleta Baby Pink. E vou aplicar trazendo um pouco só aqui embaixo, ó. Só no cantinho do olho, a gente não vai trazer para debaixo da olheira de novo. Confesso que eu adorei usar o blush só na maçãzinha, sem trazer pra cima, mas o rosinha aqui embaixo, acho que não me agrada muito, não. Não sei, não faz tanta diferença. O que vocês acham? E agora a gente volta com o primeiro blush em creme que a gente usou. Parece estranho, mas faz muito sentido. Vou usar uma Beauty Blender, uma esponjinha, essa aqui é a Flat Blend da Oceane. Aplico um pouco, tiro um pouco do excesso na mão e vou carimbar no ponto alto da maçã do meu rosto. Ui, foi demais. Uso o outro lado que não tem nada para dar uma suavizada e pressionar isso na pele. O blush em creme aqui, na verdade, vem com essa proposta de iluminar de dentro para fora mesmo. É um produto cremoso que vai ter uma incidência de luz, né? O pó tira e o creme líquido traz. Falei que ia ser muito blush, né? Era pra gente cuidar. Me ajudou a cuidar? Ó, e agora ele traz essa luminância bem bonita e que é muito natural, mais natural do que ter uma faixa de glitter aqui em cima, né? Agora, olha o pulo do gato. Ele é muito fã de visuais monocromáticos, então a sombra daqui casa com a cor do meu blush e a gente pode aproveitar isso nos lábios, mas antes eu vou terminar os olhos, tá? Para isso, bastante máscara de cílios, vou usar essa aqui da MAC, é na cor In Extreme Dimension 3D Black. E o rímel, ele faz que nem eu, tá? Ele aplica um lado, bem da raiz até lá na ponta, trazendo aqui pra fora. Vai pro outro lado e sem deixar secar, ele já volta e constrói uma outra camada. Ele gosta de pegar pouco produto, de pouquinho em pouquinho, e ir construindo para ficar com um aspecto mais natural. Eu particularmente não gosto de deixar secar entre uma camada e outra. Eu acho que engruma fácil, empelota. E aqui embaixo, para eu não borrar tanto, eu posiciono o aplicador e pisco. Fui dar uma dica e me borrei. Vocês já sabem, deixa secar que a gente já arruma. Sem motivo de desespero, tá tudo certo.
Vocês sabem que eu não sou adepta a cílios postiços, mas pra ser fiel à técnica eu comprei. Ele usa muitos tufinhos, ou só o cantinho externo, mas principalmente tufinhos. Comprei esse aqui da Panvel, que vem 2 tamanhos. Vou escolher o médio. Gente, eu nunca colei cílios postiços em tufo na minha vida. E eu ainda quero colar do jeito mais difícil, que é por baixo. Mas eu vi tanta gente ensinando que não é possível que eu não vá conseguir fazer. Então, ao invés de aplicar atrás, a gente vai aplicar na frente a cola. Vou irritando se isso aqui dá errado. Essa aqui é a minha cola do verdinha. Não sei se tem mais de uma. Tradicional, né? Muita gente usa. Dá uma secadinha. Ela começa de algum lado ou são os dois iguais? São os dois iguais, tá. Concentra, eu tô com o espelho aqui embaixo. E a ideia, pelo que eu vi, é só colocar assim, ó. Deu, não deu? Aí a gente volta com a presilhinha. Deu nada. Acho que eu não deixei secar o suficiente. Vamos de novo. Faltou destreza, né? Faltou força de vontade também. Achei que tava muito fácil. Segurar assim. Pegar um espelhinho aqui embaixo que fica mais fácil. Olha aqui, posiciona. Vou tentar ajustar com o dedinho aqui. Acho que deu. E agora, com a espátula, eu dou uma juntadinha aqui. Acho que deu, gente. Foi difícil, não. Disse ela tentando pela segunda vez. Eu queria que essa pinça abrisse mais. Aí você vem com essas pinças assim, ou pode vir com o dedo mesmo, pra ajustar, porque a curvatura nem sempre casa, né? Deu diferença? Vou tentar o outro lado. Eu acho que eu já tenho cílios grandes. Não sei se tinha necessidade. Não deu muita diferença, não. Enfim, até meio que grudando. Um voluminho vai dar, né? Eu poderia botar mais também. Eu acho que existe uma grande chance da minha cola não tá boa também. Tem muitos anos que eu não uso cílios postiços. Anos não, né? Muito tempo, não vamos ser exagerada. Tá, colei. Vou deixar secar um pouco antes de eu tentar arrumar essa bagunça que grudou uns cílios no outro. Não tem risco desse trabalho que eu passei de cair, né? Espero que tenha conseguido mostrar em câmera. Aqui, será que já secou? Vou vir com uma escovinha de sobrancelha mesmo, tentar tirar esses gruminhos. E agora a gente vai pra boca. Ele tem uma técnica muito específica pros lábios. Um contorno mais escuro, o centro dos lábios mais claro, ou normalmente monocromático, com blush, e um glossinho no centro. Pra fazer esse contorno eu vou usar o avelã da Balmy. Ele é bem escuro, um marrom bem lindo. Ele faz o overline, né? Ele traça um pouco fora da boca, só no centro. Então, eu vou trazer um pouco mais pra fora aqui embaixo e aqui em cima. Aqui no centro eu trago um pouquinho pra dentro, pra gente já começar a criar esse esfumado do mais claro no centro. Você pode vir com o dedo. Eu tenho um pouco de agonia, então eu tenho um pincelzinho de detalhe de esfumar que eu uso só pra boca. E eu vou iniciar esse esfumado. Eu fico apaixonada pelo tom desse lápis, ele é muito bonito, né? Bem avelã, chocolatudo mesmo. Com blush em creme, eu aplico aqui no centro, volto com o pincel e esfumo. Com uma boca bem de boneca, né? Eu acho que o Patrick Tá é muito amigo das mulheres. Ele sabe deixar a gente muito bonita, né? Tem maquiador que não gosta. Pra finalizar as técnicas, ele aplica um pouco de gloss só no centro. Eu acho isso muito estranho, mas faz sentido. Mesma lógica do blush, ele faz nos lábios. Eu vou usar esse da Wet n Wild, que ele era transparente uma vez, mas agora ele tá cheio de misturebas, então não vai fazer mal aplicar aqui. Só no centro, gente. Aqui. Em cima. Sem trazer para as extremidades. Make finalizada. A gente pode encerrar com um setting spray, que ele usa bastante também, para derreter esse pó em excesso. Não achei que ela ficou pesada. Então eu não vou aplicar. Vou deixar assim, até porque eu tô com medo de descolar os meus cílios. E eu acho que eu tenho uma nova maquiagem favorita. Vocês não acham? Que coisa mais bonita. A pele é onde a gente trabalhou mais, mas ela tá muito bonita. O blush eu julguei, tá? Julguei nesse centrinho, mas faz total sentido se tu for olhar as peles mais jovens, dos adolescentes. Eles têm esse rubor bem concentradinho aqui na maçã do rosto mesmo, sem trazer mais pra cima. Eu achei que ia deixar o rosto um pouquinho mais gordinho, mas não. Eu acho que ele ficou bem jovial mesmo. Eu gostei. Eu sempre, toda vez que eu vou falar, eu descubro borradinhos aqui nessa hora. Mas eu gostei bastante dessa técnica do brilhinho sobreposto, que ele traz essas camadas, uma complexidade. O blush, meu favorito. O contorno eu gostei muito. Essa técnica ficou bem natural. Pra quem é bem clarinha, com a pele bem branquinha, vai funcionar super. E eu tava julgando a minha sobrancelha. Mas, gente, será que eu vou ter que aderir as sobrancelhas laminadas de novo? Eu achei muito lindo.
Uma pena que eu não tinha a caneta delineadora pra gente fazer o teste. Eu até procurei pra comprar em algum lugar que chegasse rápido, mas não tinha. Acho que não tem nenhuma nacional, né, nesse estilo. Se tem, normalmente é um tom mais acinzentado, que não combina com ruiva. Se vocês conhecem, algum favor comenta aqui, porque eu fiquei bem interessada. E um look monocromático, ele é uma aposta pra quem não sabe o que fazer, tá com medo de combinar cores. Ele é muito certeiro, é chique, é sofisticado, tá tudo combinando. Tem o mesmo tom aqui, o mesmo tom aqui, o mesmo tom aqui. Eu poderia até ter usado o meu blush nos olhos, eu acho que combinaria super, né? Acho que essa fórmula do que eu escolhi, ela não performaria bem, porque ela é bem emoliente, dá pra ver pelo visto dela, né? E a gente não colocou um pingo de iluminador nessa pele. E a gente tá neste estado. É muita prepotência minha ficar babando por mim toda vez que eu termino uma maquiagem aqui no canal. É muito maluco achar isso. Vou fazer o quê? A maquiagem, ela tá aí pra melhorar a nossa autoestima, gente. O que eu vou te dizer? O meu cabelo está cabelando hoje, a maquiagem está maquiando. Eu achei muito linda. Agora eu preciso de um evento. Quem vai me convidar pra ir num casamento bonito assim, hein? Bom, chegamos no final de mais uma maquiagem. O primeiro maquiador oficialmente a estrear esse quadro, né, Nina Park, foi a pioneira aí, onde surgiu a ideia mais pensado, foi o Patrick Tá. Já comenta aqui embaixo qual é o próximo maquiador que vocês gostariam de conhecer, inclusive maquiadores nacionais, tá? Eu acho que a gente tem uma potência grande pra trabalhar aqui e conhecer maquiadores, principalmente se eles usarem produtos nacionais. Não ia ser legal? Uma pena que não tenho nenhum produto de Patrick Tá pra usar, porque a qualidade dos produtos dele tem uma fama gigantesca. Quem sabe no futuro próximo teremos a oportunidade de colocar as mãos em alguns desses produtos. Mas temos também para falar Ariel, que maquia as Kardashians, né? A Kylie Jenner. Makeup by Mario, que tem uma linha de maquiagens extremamente famosas também. A Mary Phillips. Mary Phillips, acho que é o nome dela, né? Também, que já maquiou Hailey Bieber, faz muitas makes de Hailey Bieber. A gente tem um arsenal bem legal para pesquisar. Vocês gostaram desse formato? Por favor, deixe aqui nos comentários. Eu tentei trazer o mais esmiuçado possível pra gente ter uma construção. Eu olhei tantas horas de tutorial para trazer isso aqui o mais fiel possível. Ele é um maquiador que ele transita em várias técnicas, então eu fiz um compilado daquelas que eu achei mais legais e mais únicas da personalidade dele. Eu tenho um fascínio por essa pessoa. O Patrick Tá é um cara, assim, que eu acho que a gente seria super besties. A gente tem um estilo de maquiagem parecidos, né? Eu super usaria e faria isso aqui. Mas tu olha, assim, é uma pessoa tão queridinha que não dá... tu não consegue ver maldade nele. É uma pessoa tão simpática de olhar nas redes sociais. Só eu que sinto isso. Finalizamos mais uma make por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta, curte, compartilha, se inscreve, pelo amor de Deus, se tu não é inscrito. E fica ligado para acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Um beijo e até a próxima.